Imagine-se perdido e isolado em um mundo sombrio, onde o dia é um frágil lapso de claridade e a noite um longo penumbra que engole tudo e todas as coisas ao redor. Não parece ter ninguém por perto, quem sabe por dezenas, centenas de quilômetros. Quem sabe exista alguém em algum lugar vagando pelo espaço. O que te resta é uma cidade desolada, construções esquecidas pelo passado, vielas escuras que te levam de um ponto a lugar nenhum, fósseis deteriorados do que antes era vida, mas que agora é apenas uma lembrança fraca do que nunca mais vai voltar. Esse é o mundo de Angel's Egg. Angel's Egg é um filme de animação japonesa feito em 1985 e conta a história de uma menina sem nome que vaga por esse mundo esquecido e carrega com ela um ovo. Durante pouco mais de 1 hora, ela anda pela cidade e pelos espaços abandonados, coletando água e alimento, enquanto a gente tenta desvendar as suas intenções numa narrativa enigmática e cheia de simbolismos. O que será que causou aquele cenário pós-apocalíptico? Por que ela carrega um ovo e o que tem de tão importante nele a ponto de proteger? Será que ela tá segura ou existe alguém nesse mar de ruínas? Uma ameaça, colocando sua vida em risco? É isso e mais um pouco que a gente vai descobrir hoje. Se você ainda não viu esse filme e quiser assistir antes do vídeo, fica à vontade. E olha, geralmente é melhor assistir antes de ver qualquer conteúdo sobre ele, até porque você pode ficar meio perdido. Mas relaxa que eu vou contar tudo do início ao fim. Toda a história, todos os detalhes e os segredos por trás desse filme, que à primeira vista pode parecer mais uma história clássica de fim do mundo, mas que na real esconde algo bem mais profundo nas entrelinhas e no seu cenário sombrio. E bota profundo nisso. Bom, a partir daqui você já sabe, né? Senta na cadeira, pega lá popcorn e vamos junto embarcar nessa longa jornada. Rumo ao desconhecido e ao vazio assombroso de Angel's Egg. O prólogo do filme tem uma sequência bem peculiar. A primeira cena abre com 2 mãos próximas uma na outra, uma delas fecha seu punho. Em seguida surge o que parece ser um pássaro incubado numa árvore, logo tomado por uma luz branca. Então a cena corta e a gente é apresentado a um homem, contemplando o céu avermelhado. Aos poucos, um barulho estranho ecoa dos céus, revelando uma esfera gigante em formato de olho, revestida com máquinas e estátuas de pedra. Ela desce numa forma quase majestosa e se afunda nas águas, enquanto vem um close no rosto do homem e uma pergunta na voz de uma garota. Dare? Anata wa dare? Então o filme começa. Uma garota acorda num esconderijo caindo aos pedaços. Essa é a personagem sem nome que protege o ovo e que vai ser o ponto central do filme de agora em diante. Depois de despertar com um barulho que veio do céu, ela começa o dia. Que na verdade não é muito bem dia porque tá tudo escuro, mas beleza. Ela passa por espaços abandonados, florestas de árvores secas e uma lagoa escura, onde observa o próprio reflexo e enche água num potinho. Mais tarde, ela vai para a cidade. O cenário sem vida e de casas abandonadas onde ela vai passar, vagando, os próximos minutos do filme. A menina anda pelas ruas vazias e contempla a arquitetura neogótica da cidade, como se estivesse confortável e tranquila com o fato de estar sozinha. Mas isso muda rapidamente quando surge outro barulho estranho. Dessa vez, tanques de guerra robotizados emergem no horizonte. Ela os observa atentamente, até que um deles para e um homem misterioso surge por detrás. O mesmo homem do começo do filme, mas que para a menina é um estranho, uma visita inesperada e uma potencial ameaça. Ela observa ele com estranheza, enquanto esconde o ovo dentro da roupa e sai correndo com medo. Logo de início, fica claro que a garota vive ali por muito tempo, vagando pelo mundo e protegendo o ovo. O olhar surpreso na chegada do homem sugere que ele é um recém-chegado, ou talvez até uma pessoa já próxima dela, mas que só agora decidiu se revelar. Depois do susto, a menina volta a vagar pela cidade. Ela entra nas casas em busca de comida e potinhos para guardar água. E mano, haja água que ela pega, só não vai encher dessa vez porque tá furado.
Então ela deixa o ovo em cima da bolsa e para numa escadaria, para comer e descansar um pouco. E aqui, mais uma vez, o momento de descanso e despreocupação é cortado pela presença do homem, sentado do outro lado da escada. A menina, curiosa, se aproxima e observa o homem com cautela, questionando quem ele é e de onde ele veio. Logo, ela percebe que o ovo não está dentro da roupa, então o homem levanta e tira por debaixo das suas o que ela acabou deixando lá atrás. 大切なものはお腹の中に入れておかなければなくしてしまうよ。 Então ele entrega o ovo de volta, revelando um semblante um pouco mais confiável. その卵の中には何が入ってるのかな。そんなこと教えられないわ。だって私あなたを知らないもの。 Você precisa quebrar o ovo para saber o que tem dentro, diz o homem, fazendo a menina ficar assustada e sair de perto dele mais uma vez. Quem é você? Ela pergunta de longe. O homem apenas mantém a expressão vazia no rosto, ainda sem dizer o seu paradeiro e sem revelar suas intenções. Pelos próximos minutos, a menina anda na cidade e o homem vem atrás, como uma espécie de protetor e ao mesmo tempo um estranho que não se pode confiar completamente. Mas a atenção voltada à sua misteriosa identidade logo é interrompida quando estátuas de pedra ganham vida e começam a correr pela cidade. Essas são estátuas de pescadores que saem na chuva para capturar sombras de peixes. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Não são peixes de verdade. As estátuas jogam lanças em sombras, destroem casas e as estruturas da cidade para capturar algo inalcançável, quase como uma ilusão. E guardem a palavra ilusão. Ela vai explicar essa cena e fazer bastante sentido lá na frente. Depois do avante dos pescadores de pedra, a menina faz o caminho de volta para o abrigo e, pasmem, o homem continua atrás. Ela vira para ele, meio que se rendendo à sua presença e pedindo para que não machuque o ovo. Ele olha com a mesma cara fria, sem expressão, e então os dois vão juntos para um recinto escuro. Eu vi essa árvore em algum lugar, diz o homem enquanto examina a formação na parede e medita sobre sua fraca memória acerca de um pássaro gigante num ovo incubado na árvore. A gente já viu isso antes. A garota pergunta o que aconteceu com o pássaro, o homem diz que está em algum lugar sonhando e logo muda de assunto. A menina ainda não parece confortável em responder, e então eles continuam a andar. Passam por escadas, vários potes de água que a garota coleciona e mais fósseis estranhos de animais, até alcançarem outra parte do recinto para descansar. Percebam que aqui a relação dos dois personagens já parece um pouco melhor. Um pouquinho só. Eles não tocam em assuntos pessoais. A garota pergunta quem é o homem, ele não fala, o homem pergunta o que tem no ovo, ela não diz. É como se os dois não conseguissem criar uma conexão profunda, como se fossem meros reflexos do mundo já superficial e frágil que habitam. Então, o longo silêncio é quebrado pelo homem, com o primeiro grande diálogo até então e que vai ser muito importante para entender o filme.
Basicamente, ele conta sobre um dilúvio de 40 dias e 40 noites que caiu sobre a Terra e dizimou todos os seres vivos, restando apenas os animais salvos numa arca por um homem chamado Noé. 7 dias depois do desastre, foi enviada uma pomba para checar se as águas tinham diminuído, mas ela nunca retornou. Isso fez as pessoas da arca esquecerem de onde eram, para onde iam e da existência do mundo embaixo d'água. O homem finaliza dizendo que faz muito tempo que os animais viraram pedra, que o pássaro que ele viu daquela árvore possa ter sido só um sonho, e que talvez ele, a menina e o peixe estejam apenas na memória de uma pessoa que se foi. Talvez ninguém realmente exista e só esteja chovendo do lado de fora. Talvez o pássaro nunca tenha existido. Todo esse monólogo é uma alusão clara ao conto da Arca de Noé e o ponto crucial para entender o filme. Como o homem explica, o que causou aquele mundo devastado foi um dilúvio que o atingiu tempos atrás. Assim como na história bíblica, vários animais foram salvos, mas pelo contrário deles voltarem para a terra firme e repopularem o planeta, no filme, isso não aconteceu. O dilúvio perdurou por muito mais tempo que 40 dias e 40 noites. Os animais morreram, e o pássaro que traria a mensagem de esperança nunca retornou, possivelmente engolido pela inundação. E reparem, além da história sobre a arca, o homem e a garota estão descansando literalmente numa arca. E é nesse momento de isolamento que a gente percebe suas visões contrastantes do pós-mundo. Enquanto o homem carrega o fardo do fim do mundo e a desesperança completa na existência, a menina e o ovo que ela protege definitivamente simbolizam o contrário. São duas pessoas juntas no fim dos tempos, mas que carregam visões diferentes sobre ele. E isso pode ser muito perigoso, especialmente para a figura mais vulnerável e para quem confia cegamente no outro. Enfim, continuemos. Após um monólogo pessimista e depois de falar que o pássaro mensageiro nunca existiu, a menina contra-argumenta dizendo que ele é real. Ela puxa o homem, levando ele para outro compartimento na arca, que revela, no final dele, os ossos de uma criatura híbrida, metade pássaro, metade humano, e que parece um anjo. Seria esse o pássaro mensageiro? Será que isso é suficiente para fazer o homem acreditar nas próprias memórias e voltar a ter esperança? Ou será que as suas intenções continuam as mesmas? Como mais um indício de esperança, a menina abraça o ovo, dizendo que consegue ouvir a respiração e as asas do pássaro dentro dele. É como se ela tivesse certeza que protege uma vida que vai gerar frutos no futuro caso ela continue dedicada a protegê-la. O homem apenas reforça o ceticismo, dizendo que é só barulho do vento, e a observa numa expressão snob, escondendo no seu olhar o terrível ato que está prestes a cometer. A menina cai no sono abraçada ao ovo, enquanto a luz da fogueira ilumina o quarto por longos segundos, até apagar. Então ela vira para o outro lado da cama, deixando o ovo desprotegido. O homem, lentamente, começa a se levantar. Pega o ovo com as duas mãos. Puxa sua pesada arma encostada na cama. E então, a menina acorda no meio da noite, agora sozinha e sentindo falta do ovo que protegeu por tanto tempo. Ela percorre o quarto, procura por ele e olha no chão, encontrando-o quebrado. Num momento final de desespero, um grito aterrorizante escapa da sua garganta e ecoa pelo mundo devastado, agora completamente arruinado e desprovido de sentido.
Numa mistura de coragem e fúria inflados pelo ovo quebrado, ela atravessa as escadarias, as árvores mortas e o grande terreno em busca do homem. De longe, ela o vê parado numa árvore e continua correndo desesperada, mas por não enxergar o caminho à frente, acaba caindo de um precipício. O corpo se aproxima da água, enquanto o reflexo de sua versão mais velha é visto do outro lado. Ela atinge a superfície, se afunda na escuridão, transformando-se numa mulher madura. Mas já é tarde demais. Ela se afoga, soltando as últimas bolhas de ar de dentro do corpo, que sobem de volta à superfície e se transformam em vários ovos. Ao som de uma música grandiosa, os ovos multiplicados crescem em formas de árvore e tomam toda a paisagem da terra devastada. Dentro deles, pássaros incubados. Como se de volta ao início do filme, o homem misterioso retorna, agora contemplando o céu noturno. Penas espalhadas pelo chão começam a flutuar, enquanto a esfera gigante do começo do filme emerge do oceano rumo aos céus. Todas as estátuas que antes apontavam para baixo, agora se voltam majestosamente para o alto. No meio delas, a imagem glorificada da garota segurando o ovo. O homem a contempla, com um ar de dever cumprido. A esfera logo desaparece no topo dos céus. Um último zoom mostra toda a paisagem da costa e o cenário que os dois percorreram, revelando, na verdade, seu casco de uma grande arca virada de cabeça para baixo, em meio a um oceano vasto, escuro e perdido no vazio. Angel's Egg é, sem dúvida, um filme complexo, com vários simbolismos e metáforas no meio. Muita gente tenta explicar, cria teorias em busca do real significado dele. O que era essa nave espacial no início e final do filme? O ovo estava vazio esse tempo todo? Quem eram as estátuas de pedra que ganharam vida? E os pássaros incubados? Para onde a garota foi, afinal? Muitas dúvidas, poucas respostas. Mas relaxe que a gente vai explicar tudo. Ou tentar, pelo menos. Para isso, precisamos voltar no tempo e conhecer a mente por trás da criação. Mamoru Oshii é o criador, diretor e roteirista de Angel's Egg. Ele é o mesmo diretor do famoso filme Ghost in the Shell, uma ficção científica distópica e que não à toa toca em temas existencialistas. E essa é a palavra mágica, porque se a gente pudesse definir Angel's Egg e o seu criador em uma palavra, com certeza seria o existencialismo. Durante a época de produção, Oshii passava por uma crise existencial e dúvidas na sua fé católica, o que acabou influenciando bastante o filme. Em todo momento, os personagens percorrem lugares desolados, sem vida. Tocam em assuntos sobre a existência e a falta dela, sem contar os aspectos religiosos que são muito presentes. Desde a história da Arca de Noé até imagens que remetem à religião, como o peixe, considerado um símbolo cristão. A arquitetura, vitrais, estátuas santificadas e até o homem sem nome, que literalmente carrega uma arma em formato de cruz e bandagens nas mãos que remetem a Cristo. E essa é a primeira e grande teoria do filme, que ele é sobre religião. Aquele mundo desolado é justamente um espaço de provação onde Jesus, representado pelo homem, e a humanidade, pela garota, convivem. A ideia de se agarrar a um ovo e a esperança do que tem ali dentro pode ser interpretada pela humanidade, buscando de maneira otimista o sentido da vida. A chegada de Jesus e a destruição do ovo feita por ele simbolizam a quebra desse falso sentido e um momento de renúncia, necessários para que a humanidade evolua e mergulhe numa jornada espiritual além das ilusões. Então o ovo é quebrado,
a garota morre depois de cair do precipício, mas transcende como espírito. Ela amadurece, dá vida a mais ovos, se transforma em estátua junto aos outros santos e emerge aos céus na dimensão mais elevada. E lembra que eu falei que ilusão era uma palavra importante para entender o filme? Pois é, tudo gira em torno dela. Desde a garota acreditando ilusoriamente que tem algo dentro do ovo, até os pescadores de pedra que quebram a cidade e destroem o mundo ao redor por causa de um peixe que não existe, seguindo uma crença ilusória que não leva a lugar nenhum, senão a destruição. E pensa bem, isso não parece algo que acontece na vida real? Homens destruindo o planeta por causa disso ou aquilo, ou por acreditarem cegamente que estão fazendo a coisa certa? Fica só um adendo aqui. Se a partir dessa teoria, a garota carregando o ovo é uma figura de ilusão, o homem sem nome com certeza é uma figura positiva. Ele meio que aparece do nada, protege a menina e faz companhia a ela, até que chegue o momento de acordá-la para a verdade, de quebrar o ovo, sair das ilusões e se libertar daquele mundo acorrentado por elas. Mas se essa é uma forma otimista de explicar o filme, é óbvio que existem outras teorias não tão felizes. E aí a gente puxa o momento mais importante do filme, que é o monólogo do homem sobre a Arca de Noé. Na história bíblica, Deus teria inundado a terra como forma de destruir a maldade humana e dando um fim à criação feita por ele próprio. Mas um homem chamado Noé resgatou vários animais e colocou eles numa arca, até que o dilúvio passasse. Então ele mandou um pássaro que encontrou a terra firme e a humanidade e os animais tiveram a chance de recomeçar. Mas como vocês sabem, no filme, isso não ocorreu. O homem conta que o dilúvio continuou, que o pássaro passageiro nunca voltou e muito menos qualquer figura divina. Parece que eles foram esquecidos por Deus, deixados para trás para morrer. E mano, não tem coisa mais desconfortante que isso. Há quem fale também que o filme é sobre o embate entre a vida e a morte. A garota representa a vida, o homem a morte, e que apesar da vida que existe no ovo e qualquer esforço em protegê-la, o ovo no fim vai quebrar, e a morte sempre vai vencer. Tem muita teoria por aí, e apesar de algumas serem incompletas e outras fazerem bastante sentido, a verdade é que nunca vai existir uma explicação certa. Em entrevistas a Mamoru Oshii, foi perguntado sobre o que é o filme e ele mesmo diz que não sabe. E é aqui que entra a explicação final, a minha interpretação do que diabo está acontecendo e qual é o objetivo dessa história maluca. A real, mano, é que Angel Egg é muito mais sobre a experiência do que os símbolos que se escondem atrás. Então meio que não importa o que tem no ovo, o que importa é que ele foi quebrado e o sentimento de raiva que esse ato gera no espectador. E vai saber, mano, talvez o dilúvio da arca seja só uma história. Talvez a garota e o homem estejam realmente perdidos no meio do nada, em busca de um significado ou de uma memória que nunca existiu. Talvez os pescadores de pedra, os peixes e as feras gigantes sejam anomalias cósmicas jamais explicáveis. Então o que resta é o isolamento, o desconhecido, o inexplicável. Um lugar onde nada existe e nada ecoa, além de gritos, perdidos no vazio.